meus amados irmãos. Estou passando por aqui, Pastor Jadson, missionário no campo lá do México, e estou aqui com muita felicidade, com muita alegria, compartilhando esse momento tão abençoado, e quero deixar aqui minhas felicitações pelo programa Opção para a Vida. Que programa maravilhoso, que há 34 anos, né, tem edificado tantas vidas. Desde abril de 1991 está no ar, edificando vidas, levando o evangelho, restaurando famílias. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Bosco, que encabeça esse programa há tantos anos, né, vem fazendo a diferença. Um forte abraço desde aqui do México, né? Quero agradecer a Deus por esse programa. Deus abençoe meus amados irmãos, e que muitos outros aniversários venham, né? E que esse programa siga sendo uma bênção para todos. Deus abençoe e um forte abraço. Campina Grande, quarta-feira, 23 de abril. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Livro e também o Dia do Escotismo. Quando eu era adolescente, eu fiz parte do escotismo, e Baden-Powell contribuiu muito para que o adolescente, para que a criança, para que os jovens pudessem realmente estar preparados para enfrentar as dificuldades e as adversidades da vida desde a sua mais tenra idade. Valeu a pena ser escoteiro quando era adolescente. Hoje, a Igreja do Calvário dispõe de um departamento denominado Soldados de Cristo. Nós temos muita coisa do escotismo e adicionamos a tudo isso o ensinamento e a instrução da palavra de Deus. E hoje nós podemos ver com muita alegria, com muito orgulho, muitos daqueles meninos que foram soldados de Cristo hoje são pessoas bem-sucedidas, estão servindo a sociedade, alguns formados médicos, advogados, outros comerciantes bem-sucedidos. Enfim, vale a pena. Se você tem um filho ou um neto, ou uma criança, adolescente que desejar matricular-se para fazer parte do departamento dos Soldados de Cristo, você poderá sempre aos sábados, a partir das 14 horas, ir até lá, a Igreja do Calvário, para obter maiores informações e fazer a inscrição do seu filho, do seu neto. Vale a pena, vale a pena. Dentro de instantes estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus, e você ainda ouvirá, ao término deste programa, uma belíssima música interpretada pela Orquestra Louvores Eternais, que esteve abrilhantando o louvor pela ocasião do 34º aniversário do programa Opção para a Vida, realizado no último domingo. Portanto, continue conosco. Fiquemos com esta palavra que Deus nos deu para a nossa edificação. Abra sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 ao versículo 11. Essa passagem fala de um milagre de Jesus numa festa de casamento em Caná da Galileia. Vamos ler. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia,
e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Podem sentar. Irmãos, vocês talvez já tenham ouvido muitos sermões, muitas pregações sobre esse primeiro milagre que Jesus realizou. Mas nós vamos tentar falar hoje à noite, trazendo uma aplicação para a vida de cada casal que aqui está, e que está em casa também nos assistindo. Quando nós falamos sobre casamento, nós temos que viajar lá para o Éden e encontrarmos o primeiro matrimônio, o primeiro casamento dos nossos pais, Adão e Eva. No livro de Gênesis nós temos o relato de todo o princípio de todas as coisas. O primeiro casamento está lá. E o casamento é uma instituição divina. O casamento não é invencionice, não é uma ideia que alguém planejou, vamos fazer com que duas pessoas vivam e constituam uma família. Não existe, não há nenhuma explicação, humanamente falando. Inclusive, o primeiro casamento foi formado milagrosamente, gente. Foi da costela do homem, depois que o homem dormiu um sono, e quando acordou estava com a sua esposa ao seu lado, Eva. O casamento é um milagre, começa lá no Éden. Não há explicação. Quem foi que coabitou com uma mulher para nascer Adão, e quem foi que coabitou com Adão para nascer uma mulher? Eva. Não existe, é milagre. Não há uma explicação lógica, racional. Nós temos que crer no que a Bíblia diz. Então aquele primeiro matrimônio sofreu uma tentação e uma investida terrível de Satanás, por causa da desobediência dos nossos pais. O primeiro casamento ali foi ameaçado de ser desfeito, de ser destruído, de ser arruinado. E até hoje, depois da queda, milhares, se não centenas e milhares de casamentos estão sendo vitimados desde a queda. Por isso que nós vemos muitos casais se separando. No projeto divino, no plano de Deus, não era para se separarem, não era para haver separação através da morte. Aliás, o único meio pelo qual o casamento pode ser desfeito, haver um desenlace, é através da morte. E eu falo por experiência. E aqueles que perderam um dos seus cônjuges sabem do que eu estou falando. Não é coisa fácil. A separação pela morte. Foi através da morte que o casamento ficou caracterizado como haver uma ruptura, um desenlace, ser desfeito. Então, por conta disso, quando Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, nós encontramos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, início do livro de Gênesis, no versículo 18, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E foi por isso que Deus constituiu uma companheira para ser amiga, idônea, estar com ele lado a lado. E é por isso que lá no mesmo livro de Gênesis, no Gênesis capítulo 1, versículo 24, diz: por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher e se torna os dois uma só carne. Agora vocês imaginem o que é duas pessoas de naturezas diferentes se casarem e dar certo, quando é feito por Deus. Porque muitos casamentos são feitos, às vezes porque o rapaz acha a moça bonita, porque a moça é bela, porque a moça é bem feita de corpo, ou porque o rapaz é bonito, é um pão. E às vezes, dizia Gerson Barbosa, de saudosa memória, é o pão que o diabo amassou. Gerson Barbosa era quem dizia isso, pregando aqui muitas vezes. E às vezes o rapaz pode estar pensando em estar casando com uma princesa, e quando passa o tempo vai descobrir que casou com uma cascavel.
Gerson gostava muito de fazer essas comparações. Tanto o homem como a mulher. Mas por que só a morte pode separar um casal? Porque o casamento é uma instituição divina e dentro da visão e da ótica divina é uma união eterna. Por isso que só a morte pode separar o casamento, o casal. Só a morte. Me perdoem aqui se tem alguém divorciado, se tem alguém que está separado, ou que está em ameaça de ser separado. Eu quero dizer para você que o divórcio foi instituído por causa da dureza do coração do homem e da mulher. Foi que Deus mandou, que estabeleceu, digo através de Moisés. Moisés foi quem deu carta de divórcio. Mas não era para acontecer divórcio. Não era para acontecer. Era para morrer os dois juntinhos, até que a morte os separe, melhor diria. Eu estava, algum tempo atrás, inclusive, eu tinha esse livro que tem como título O Divórcio. O Divórcio. E nesse livro, o autor, um pastor norte-americano, psicólogo, ele levantou uma tese que o divórcio não era para acontecer. Não deveria acontecer o divórcio. E nesse livro, que eu emprestei, inclusive não sei quem a pessoa esqueceu de me devolver, até hoje eu não sei quem foi, não lembro. Ele mostrava que muitos casamentos estavam sendo levados aos tribunais, inclusive a maioria dos casamentos desfeitos é maior do que os que estão sendo levados a serem os nubentes a se casarem, a se unirem. E ele dizia que as razões eram muitas. Tinha casal se separando porque a mulher não sabia cozinhar. Tinha casamento que estava se acabando porque a mulher não estava se dando no relacionamento. As incompatibilidades de gênero, aquilo que eu falei para vocês, o temperamento colérico, sanguíneo, melancólico e colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Então muitos casamentos estavam se separando por desentendimento, por incompatibilidade. Outros estavam se separando porque a mulher roncava de noite, e às vezes era o homem que roncava. Isso está no livro. Então ele mostra uma série de fatores, uma série de coisas que levavam os casados a se separarem. Incompatibilidade de gênero, ciúme, a mulher era muito ciumenta, às vezes o marido era muito ciumento. Então, muitos motivos. E aí ele termina mostrando que nenhum desses motivos tem respaldo bíblico. O único motivo que tem de um casamento ser desfeito é em caso de adultério, que é pecado. E por ser pecado, foi por isso que Moisés deu a carta de divórcio, por causa da dureza do coração. Então, meus irmãos, o casamento, portanto, é indissolúvel, é indivisível, é impermeável. Não deixa atingir por alguma infiltração que cause ruptura ou separação. Pastor, tem que ser perfeito esse casamento. Não, não é perfeito. Quantas vezes a gente arenga? Quantas vezes? Vocês estão pensando que a gente é casalzinho perfeito, mil maravilhas? Não. Porque eu sou diferente de Luísa, Luísa é diferente de mim. Quando você é diferente do seu marido e é diferente da sua esposa, discutimos, temos nossas opiniões diferentes. Não pense que nós somos perfeitos. Porém, quando o casamento é feito por Deus, quando a união é feita por Deus, por isso que nós colocamos como título a indissolubilidade do casamento, ele faz com que aquilo que está às vezes em desacordo, em desarmonia, através da oração, através do perdão, através da tolerância, através de algo que nós vamos ver lá adiante, a humildade de um dos cônjuges, se chega a um consenso, se perdoa, se tolera, se dissimula. Porque se não houver isso, se não houver comunhão, se não houver coinania, se não houver humildade, a gente não passa 24 horas juntos. Ponha isso na sua cabeça.
Mas quando o casamento é feito por Deus, você vai aprender a conviver com essas diferenças. Então o casamento, embora seja uma bênção universal, o ímpio casa e vive bem. Não pense que é só os crentes, não. Eu conheço ímpios que são tão bem casados, muito mais do que muitos cristãos. E tem crentes que às vezes por causa de picuinhas estão se largando, estão se separando. Isso é pecado. Isso é a dureza do coração que leva muitos casamentos a se romperem, a se separarem, porque não pode, quando há união, é como isso aqui que eu citei como exemplo. Então Jesus estava numa festa de casamento, e nessa festa, vocês ouviram, faltou vinho. Aí alguém pode até achar que, olha aí, Jesus diz que, a Bíblia diz que não deve se tomar vinho, se embriagar e tal, e Jesus foi o primeiro a estar numa festa de casamento onde teve vinho lá à beça. Nós vamos ver alguma coisa sobre isso, a quantidade de vinho que foi produzido através daquelas 6 talhas, os 3 metretas. Não vamos aqui, irmãos, abrir espaço para apologia de alguém que defenda beber e encher a cara de cachaça ou de vinho, ou ficar de cuca cheia de embriagado. Não vamos aqui defender essa apologia, porque o vinho é símbolo de alegria. É somente isso, numa festa de casamento se serve vinho, porque é um símbolo de alegria. Todos que estão ali estão alegres, estão contentes, inclusive os noivos. Então, o que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é que o casamento é uma bênção universal, não é feito pela vontade do homem, não deve ser feito pela vontade da carne, mas devem realmente receber como uma bênção divina, sejam evangélicos, sejam cristãos, sejam ateus, sejam materialistas, seja quem for. A bênção do matrimônio vem sobre a humanidade, como a chuva vem sobre a terra, como o sol ilumina e traz luz a toda a terra. Então, meus irmãos, esse casamento que eu vou falar agora aconteceu em Caná da Galileia. Para quem não sabe, Caná da Galileia fica a 6 quilômetros de Nazaré, onde Jesus trabalhou com seu pai como carpinteiro. E lá se produzia muito vinho. Para todas as festas de casamento eram comprados lá em Caná da Galileia. Então era a produção daquela região. Era um vilarejo. Essa Caná da Galileia era um vilarejozinho pequeno. Para vocês terem uma ideia, quando havia uma festa de casamento, se convidava quase que toda a cidade para participar daquela celebração, porque eram cidades pequenininhas. Eu estava meditando aqui, pensei num dos populosos bairros como nós temos aqui em Campina Grande, as Malvinas. Então vocês imaginem um casamento lá nas Malvinas, as famílias, todos os moradores das Malvinas ir para a casa do casal para celebrar aquela festa. Eu fiquei imaginando assim, trazendo isso para a nossa realidade. Era assim. Então tinha que se produzir muita comida, e tinha que ser muito vinho mesmo, para que cada um recebesse uma porção em celebração àquela festa de casamento. E aí, irmãos, imaginem, no texto que nós lemos, no versículo 1, Jesus foi um dos convidados de honra. E Jesus foi convidado, e não há citação de José aqui. Só Maria, os discípulos e Jesus. Alguns intérpretes, alguns tradutores que fazem exegese do texto, eles admitem que possivelmente José já tinha falecido, o pai que criou Jesus. Não foi o pai que gerou, é o pai criativo que criou Jesus, como homem. Então possivelmente ele tinha morrido. Por isso que nesse texto que eu li para vocês, e ao 3º dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então José não aparece aqui, porque possivelmente ele tivesse já falecido. Essa é a conclusão que alguns fazem a respeito de José não ser mencionado aqui. Ele não estava separado de Maria,
Ele teve até motivo para se separar quando estavam noivos ainda e ela apareceu grávida. Podia, se fosse hoje, dizer: esse menino não é meu. Mas ele recebeu aquilo como sendo, através de uma informação, de uma mensagem de um ser angelical, que aquele ente que estava gerado era por obra e graça do Espírito Santo. Então essa festa tinha muitos convidados mesmo. Por isso o vinho acabou. Agora vocês imaginem, você ir para uma festa de casamento, faltar bolo, faltar salgadinho, faltar o refrigerante, ou faltar algum, no caso, ingrediente como esse, no caso o vinho. Que vexame os noivos certamente passariam, ou passaram. Isso trouxe um constrangimento, uma tristeza. Isso não pode acontecer. Mas estava alguém ali, naquela festa, que podia e tinha capacidade de resolver aquele problema. E este alguém chama-se quem? Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava lá, convidado de honra. Então, naquele momento, no versículo 2 aqui diz: convidado Jesus e os discípulos para as bodas, faltou vinho. Então a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Ela foi a primeira que tomou a informação, tomou conhecimento. O vinho acabou em meio à festa. E Maria então, ao perceber o vexame dos noivos, procurou passar essa informação para Jesus. Olha, eles estão preocupados aí, porque faltou vinho. E agora? Irmãos, eu quero aqui refutar uma ideia que está na cabeça de muitas pessoas religiosas. Muitas pessoas pegam esse texto aqui e fazem a seguinte afirmação: peça à mãe que o filho dá. Irmãos, vocês querem saber qual foi o mandamento que Maria fez? Qual foi o mandamento de Maria? Que se todo religioso, se toda pessoa católica observasse o mandamento de Maria, não interpretava, não tinha uma ideia deturpada de que Maria é a mãe de Deus. Ela foi privilegiada, ela foi abençoada de ter sido escolhida para ser a mãe do Salvador, como virgem. E ela só foi virgem enquanto Jesus não nasceu. Depois que Jesus nasceu, ela coabitou com José e teve filhos e filhas. Eu vou mostrar isso aqui na Bíblia. Mas o problema, irmãos, é que naquela hora Maria vai informar ao seu filho que os noivos estavam preocupados porque faltou vinho. E simplesmente Jesus dá uma palavra que aparentemente foi dura, foi áspera: mulher, que tenho eu contigo? Mas esse termo mulher era um termo que dentro da cultura hebraica, dentro do judaísmo, não há nenhuma falta de consideração. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não estava sendo, aparentemente ele estava sendo áspero, mas para a cultura não. Outra coisa, quando Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, ele sabia como Deus, a hora dele agir. Sabe, irmãos, tem muitos casamentos que às vezes no momento em que falta alguma coisa, falta víveres, falta gênero alimentício, falta às vezes paz no lar, falta compreensão, falta humildade, Jesus estando presente, Ele vai trazer a solução para cada situação. Amém? O que é que está faltando no seu lar? O que é que está faltando na sua casa? Que se você não tiver cuidado, vai levar a um rompimento. Eu conheço casais que estão se separando em plena lua de mel. Gente, no começo, nas primeiras noites de núpcias. Você também conhece alguém que se separou, estava em lua de mel, quando voltaram, se largaram. Por que isso acontece? É porque muitas vezes, meus irmãos, esses casamentos não são feitos de acordo com aquilo que a Bíblia recomenda. E por causa do pecado, muitas vezes esses casamentos estão sendo dilacerados, estão sendo desfeitos, destruídos. Nem todos os dedos das mãos são iguais. Não pense que você vai casar com uma pessoa que casou com alguém perfeita ou perfeito. Então, nesses versículos que nós lemos, nós vamos encontrar o casal
que a Bíblia não diz o nome deles, enfrentando um problema. No versículo 4 e versículo 5, mulher que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Aí a sua mãe deu esta ordem, deu esse mandamento, deixou essa expressão: façam tudo quanto ele vos disser. E no verso 6, versículo 6 e o versículo 7, e estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a conclusão desta palavra. Mas nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo a Orquestra Louvores Eternais, que participou do culto em ações de graças pela ocasião do 34º aniversário do nosso programa. Orem pelo nosso programa, para que este programa permaneça no ar, para que esta chama continue acesa. Se você sentir o desejo no seu coração de abençoar para que este programa permaneça no ar, abaixo do seu vídeo aparece aí o número da nossa conta bancária, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Nós só teremos muito que agradecer àqueles que oram ou que contribuam para que este programa permaneça no ar. E até amanhã.